bem-vindos a mais um episódio de Quantum Cast, o podcast da Quantum 3D, a melhor resina do Brasil. Hoje eu tô com um cara que ele vai falar, é o primeiro cara que a gente vai falar sobre CAD. Ele é profissional da parte de prótese dentária, né? Trabalha com prótese da parte de odonto já há muito tempo. Na época que era tudo mato, ele já estava capinando. E depois de muitos processos, ele conseguiu agora juntar com a impressão 3D, inclusive com as resinas da Quantum 3D, e ele gostou tanto que recomendou para muita gente. Isso tomou proporções muito grandes. Hoje ele dá aula, hoje ele dá consultoria. A gente vai conhecer. Gabriel, tudo bem com você? Seja bem-vindo, Gabriel Elarcon. Opa, um prazer estar com vocês aí. Um abraço aí para todo mundo e vamos falar sobre fluxo digital e mais sobre impressão, né? Sobre as resinas da Quantum. Isso aí. Bora lá. Cara, a gente estava conversando antes, eu falei assim, olha, não empolga muito não que a gente vai falar sobre isso tudo de novo. Então eu queria só que você repetisse uma parada que me chamou muita atenção, que foi o seu início. Ainda não tinha impressão 3D, ainda não tinha esse tipo de resina. Você já estava fazendo prototipagem de protéticos e tudo mais. Eu não sei como é que fala o nome daquela... Assim, os modelinhos para impressão 3D, né? Isso, Vamos só enxugar um pouquinho para o pessoal, né? Que o pessoal é mais antigo aí. A odontologia digital, como a gente já sabe, começamos em 2012, né? Com as empresas de sistema CAD/CAM, que seria a Mangerbach, Sirona e Zircosan. Elas eram as dominantes, né, do mercado no segmento de sistema CAD/CAM de fresagem, então era um pouquinho analógico e depois fresagem. E lá para 2017, mais ou menos, começaram a vir as impressões 3D. Então a gente tinha dois nortes. Eu comecei, no caso, com a Wanhao, da China. Acho que ninguém sabe o que é essa impressora, é só para quem é dos antigos. Uma Wanhao chinesa, o logo dele é um rinoceronte. E eu tinha uma Formlabs. Então, eram duas impressoras totalmente diferentes. E aí, o que a gente tinha? A gente tinha só resinas bem poucas, né, naquela época. Naquela época, a gente não tinha tanta resina, né? A gente tinha muita dificuldade em parametrizar uma resina. A gente não sabia como fazer o processo em si de cura, né, o processo de lavagem. A gente sabia mais ou menos daquilo que o pessoal falava, e aos trancos e barrancos a gente ia fazendo, acertando, errando, placa amarelava, a gente não sabia por quê, enfim, depois de muitos testes aí a gente conseguiu fazer um processo que longadouro para todo mundo. Então, depois que eu descobri a resina da Quantum, né, e na época, né, nem tava com aquela logo, né, a gente tá falando do logo antigo, que seria a Pyroblast, né, a Pyroblast me encantou de uma forma que, assim, a parametrização, é muito fácil de fazer, a gente parametrizava, ela já ia, e para modelo, para fazer essa prototipagem do modelo em si, porque o que o protético e o dentista precisa? Ele precisa do modelo, né, para que ele possa ter a visibilidade dos dentes do paciente, e se a gente for fazer a coroa por cima dela, a gente precisa que ela seja o mais fiel possível, né, para que a gente possa ser o mais assertivo em boca. Depois vai tudo isso em boca no paciente para ser cimentado, se for uma coroa, se for uma faceta, se for um inlay, se for uma placa de bruxismo, enfim. Então, esse modelo precisa ser 100% fiel. Então, quando eu usei a Pyroblast, me acendeu uma luzinha, né? Falei, opa, o preço está muito bom, né? Ainda continua muito bom, se a gente for ver, né? Não mudou, se teve um ajuste, foi muito pouco. E a gente consegue produzir bastante com ela, né? Então, nesse requisito, tem gente que me pergunta, eu vou pegar uma resina e vou levar para fazer uma plaquinha para clareamento. A resina, ela aguenta aquela quentura, né, para você fazer, plastificar ela, né, tal tudo, ela aguenta. Então, assim, me surpreendeu bastante essa resina e quando eu descobri essa resina, eu já espalhei para todo mundo. Falei, gente, vai lá na Quantum lá. Na época, vocês nem estavam com o site, né, de odonto, né? Agora vocês têm uma linha só de odontologia, que aí vocês enxergaram o mercado. E logo, logo, eu acredito que vocês devem estar com mais coisa nova aí, né? Que Sim, agora sim.
que agora o jogo mudou, né? Agora o jogo é resina com carga cerâmica. Todo mundo quer fazer, todo mundo quer. Tá vindo muitas resinas, né? Infelizmente, é muita coisa para a gente entender e abraçar. E os custos, na verdade, eles vão ficando um pouquinho mais caros, né? Então, para a gente testar uma resina com carga cerâmica a cada empresa, ou eles mandam para a gente testar, ou a gente acaba comprando também, tá? Então, e uma dica agora, muito importante, para quem usa Lego manual, quando eu falo Lego manual, são as Lego Saturno 1, 2, Lego 3 e 4, se atentar com o frio agora, né? Se ela tá, você tá com o parâmetro certinho, tal, tudo, e ela não tá saindo, com certeza sua resina ela tá fria, né? Então a gente precisa estar usando um aquecedor para ela. Ela tem que estar em torno aí de 30, 35 graus mais ou menos. E como é que eu resolvo isso? Vou comprar um aquecedor? Se você tiver dinheiro para comprar, compra o aquecedor. Mas às vezes você usando o próprio aquele aquecedor portátil, sabe aquele aquecedor portátil? Não. Que não, deixa eu ver se eu consigo achar uma foto aqui. Eu já vou te mandar aqui já, ó, aquecedor portátil. Eu te mando aí. Aqui, ó. Imagens. Ó, esse aqui, embora fazendo propaganda aqui pra galera, né? Mas, ó, tem esse aqui, por exemplo, aquecedor portátil, que você pode jogar diretamente aí Ah, tá. pra dentro. É um aquecedor de ar. Isso, aquecedor de ar Ah, portátil. entendi. Você pode jogar direto que ela vai estar esquentando aí. Pode estar usando. Tem gente que fala secador de cabelo, mas eu acho que secador de cabelo você vai gastar mais, eu acho, com o aquecedor, entendeu? O Sim. aquecedor ele já vai aquecer sua sala e já vai aquecer também a plataforma. Então, essas coisinhas aí, no decorrer, a pessoa vai pegando, entendeu? Então, só quem imprime sabe as dificuldades que é de você parametrizar uma resina, seja ela de modelo, seja ela de resina com carga cerâmica. Lembrando que a gente tem as calcináveis, né? Tem a galera da prótese usa bastante resina calcinável para quê? Para fazer injeção de silicato e para fazer fundição de metal, tá? Então, isso a gente usa e a gente tem que transformar em um outro tipo de material ainda. Então, você tem a placa relaxante ou de bruxismo que hoje, antigamente ela quebrava muito, então hoje a gente conseguiu acertar com um processo bem legal. Então, aí a gente consegue passar isso para quem está com dificuldade, né, deslanchar aí nessa parte dos misticismos da parte de impressão 3D, que antigamente a galera não aceitava muito, né? Placa impressa, coroa impressa, né? Antigamente era mais difícil por conta das fresadoras, né? E hoje a gente está vendo que as resinas com carga cerâmica, elas estão tendo uma durabilidade, né, e resistência em megapascal tanto quanto uma fresada, né? Tá chegando nesse patamar. Então, a impressão, ela deixou, por exemplo, o laboratório de grande porte tem as fresadoras, mas aquele protético que ele é o intermediário ou ele é menor, ele vai conseguir colocar isso no seu laboratório ou na sua clínica, ele vai conseguir fazer tanto quanto uma fresadora, entendeu? Então, hoje, essa parte de fresagem e impressão, elas caminham juntas, obviamente, porém, aquela pessoa que não tem tanto recurso para colocar numa fresadora, ela consegue numa impressora tranquilamente. É porque uma Tá? fresadora é muito mais cara que uma impressora 3D, né? Nossa, aí, tipo, a gente fala que tudo na odontologia digital é lindo e maravilhoso. Lembrando que não adianta você comprar software de CAD, impressora, resina, intraoral, fresadora, e achar que ela vai se materializar sozinha, né? Ó, eu comprei isso aí, só apertar o botão, eu só vou, que nem tem dentista que fala pra gente, só dá um Ctrl C, Ctrl V que você vai fazer, né? E não Aham. se fosse assim, seria legal, né? Porém, não é assim, né? Existe a curva de aprendizado. Quando você compra o intraoral, você vai aprender como escanear em boca, porque escanear em um modelo é uma coisa, escanear em boca é totalmente diferente. Quando você está desenhando também, a gente, por exemplo, quando a gente está nos cursos, né? A gente tem um curso iniciante, intermediário e avançado, e é tudo bem devagarzinho, bem passo a passo para a pessoa deslanchar.
E na impressão a mesma coisa. Porque assim, resina é tudo diferente uma da outra. Por viscosidade, por exemplo, uma resina de modelo é mais fácil de parametrizar. Uma resina já, por exemplo, de provisório, já é um pouquinho mais difícil. Guia cirúrgico já é mais ainda, porque ela já é mais viscosa ainda. A parte de carga cerâmica é mais ainda, porque aí você vai ter que comprar um tanque reduzido para você não gastar, né? Obviamente, a resina. O Minivat, né? Um minivat que hoje em dia está sendo difundido no mundo todo, isso é no mundo todo, não é só aqui no Brasil, não, no mundo todo aderiu ao minivat. Por quê? Porque a resina ela é extremamente cara e a pessoa vai ter que se aderir àquela parte onde ele vai conseguir. Só um pedacinho, né? É só um pedacinho, é só pouca coisa e gasta menos. E tudo isso é tempo, você aprende, você vai desperdiçar material, acaba meio que errando um pouquinho, mas é o tempo de aprendizado de cada um, entendeu? Então, a A gente tenta gente, iniciar isso. a gente. Acho que eu nunca falei com nenhum convidado sobre CAD. Tu já tinha feito curso de CAD antes? Como é que foi essa tua entrada pro software? Tá, então vamos lá. Lembrando que eu sou formado em prótese dentária, né, em 2000, e lembro que a gente conversou antes, naquela época não existia Zeta Labor, né, então eu pude escalar, né? E naquela época não existia informação que nem YouTube, nem nada. Você tinha que pagar, fazer curso totalmente. Então, no laboratório, eu precisei escalar. É igual ao processo de empresa, né? Eu comecei como estagiário, office boy, que hoje em dia ninguém sabe que é mais ou menos o office boy. O office boy é o que busca o serviço a pé ou de bicicleta, vaza gesso. Normalmente era assim, vaza o gesso, aí você começava a encerar, eu fazia os núcleos, fazia o provisório, depois fui para um outro laboratório, poli PPR por 3 anos da minha vida, fiquei no turno 3 anos. Depois fui metal, depois fiz cerâmica, fiz alguns cursos também para depois ir para o CAD, entendeu? Então, passei por todos os setores da prótese no analógico primeiro. Só que nesse meio termo, em 2012, eu fiz o Ciência da Computação. Eu tenho bacharel em Ciência da Computação, então sempre me dei muito bem com software, ou seja a parte de consertar computador, então tudo para mim era muito fácil digamos assim, de manusear. Naquela época eu nunca fiz curso de CAD, né? Eu sempre fui uma pessoa que memoriza, vê e faz, né? Então eu vi o meu chefe fazendo, né? E na hora do almoço eu ia lá, duplicava lá o que ele fazia, desenhava. E aí chegou um dia que ele era um caso muito urgente para fazer. No laboratório sempre todos os casos são urgentes. E aí eu precisei fazer, eu mesmo. E aí acabei eu mesmo desenhando, eu mesmo coloquei para fresar. E aí ele falou, não, toma conta aí para mim então, e beleza. Então, eu achei que isso em 15 dias, tá? 15 dias de CAD, 15 dias de trabalhando junto com o meu chefe, na verdade. Então, a gente já tinha uma certa facilidade para o desenho, porque a gente já tinha a vivência já de laboratório mais CAD. Então, o CAD, eu nunca fiz o curso, na verdade. Nunca tive, a gente não tinha tempo para estar fazendo naquela época, porque naquela época as empresas não conversavam entre si, a gente não tinha YouTube. O único recurso e a única vez que a gente aprendia era no Skype, com o pessoal que fazia acesso remoto, ou então quando o técnico ia até o laboratório para fazer as manutenções da fresadora. Sim. E lá a gente pegava umas dicas. E aí depois eu fui fazer depois de muitos anos, aí que eu fui fazer o curso de CAD, né? Acho que depois de uns 5, 6 anos aí que eu fui fazer um curso, fiz um curso em São Paulo, fiz um curso online, e aí todas as dicas que eu pegava de fora, na verdade, na Europa, né? Você tem um grupo lá de Facebook, então quando eu via uma coisa nova, eu ia lá perguntar para os gringos, e os gringos respondem tranquilamente, Aham, entendeu? Então, assim, Eles não seguram eu sempre informação, fui um não. cara muito curioso também, então, assim, eu vou testando, vou fazendo tal, tudo. Então, os testes que a gente foi fazendo era muita coisa. Então, quando chegava material novo, a gente ficava que nem doido caçando informação para saber como fazer, né? Então, e hoje, né? Hoje em dia é mais fácil, né? Eu digo, né? Hoje você perde muito menos material, né? Quando eu falo perder material no sentido, por exemplo, se você quebrar uma fresa numa fresadora, é R$ 350 jogado fora.
Então, se você rompe um disco de zircônia ou um protocolo, é 850, 1.100, dependendo do bloco. Então, são coisas que acontecem no meio dessa operação, que se o operador não tiver esperto, acontece e vai dinheiro embora, entendeu? Imagino. Então, assim, na impressão não é tanto assim, porque se você falhar uma impressão, né, é só um pouquinho de resina que deixou de Ainda mais com o fazer Minivat, né? isso, ainda mais que o Minivat, melhor ainda essa parte aí para o pessoal. Então, eles erram mais, você tem todo o suporte, né, no caso, no quesito YouTube, comunidade WhatsApp, pessoas da própria empresa, hoje as empresas, todas as empresas de resinas, o que acontecia antigamente? As empresas de resinas, eu evito de falar mal das resinas, mas tem empresa aí que eu falo mal pra caramba, mas eu falo no off, ó, não compra essa resina, que essa resina não vai dar certo. No começo a gente sofreu muito com as resinas que entraram, né, no Brasil, no começo, porque as empresas só vendiam e você que se vire para parametrizar, você que se vire para fazer, achar um ajuste, né, tal, tudo. Então, assim, a gente, por exemplo, para a gente parametrizar uma resina em 2017, 2018, a gente levava quase meio litro para acertar. Então, hoje em dia, o pessoal, você tem lá no site, por exemplo, na própria Quantum, você vai lá, põe lá a impressora que você usa, a resina que você comprou, que chegou para você, ela te dá lá um resultado. Já uma dica para o pessoal é o que o pessoal coloca no fabricante, né? No caso, a empresa está vendendo a resina, isso é na teoria, né? Na prática, pode ser que seja para mais ou para menos tempo de É. exposição. Tem essa ainda, não quer A dizer que aquilo temperatura do lá. cara, do lugar. Exatamente. Então, o LCD para cada um é diferente. Então, você tem que calibrar a resina, usa um calibrador bacana aí, que aí você vai ter certeza que está parametrizado a sua resina. Por isso que eu falo. É igual forno de cerâmica. Cada forno tem aquele tempinho a mais ou aquele tempinho a menos para fazer aquela queima de cerâmica. Então, a mesma coisa é o forno, a impressora. Ou é para mais ou é para menos. Aí a pessoa tem que só botar o calibrador. Achou tempo lá de tempo de exposição, aí pode mandar bala que as suas impressões vai sair lindo e maravilhoso. Top demais. Falando em impressão, vamos ver aqui os teus trabalhos, né, cara? Isso, É, eu tentei deixa eu botar mandar aqui. algumas coisas aí para vocês aí. A gente vai abrir no WhatsApp aqui, deixa eu abrir direitinho. Vamos nessa. Aí, essa primeira imagem aqui é da impressão pronta, né, que você fez. Isso. Bem detalhada. Aqui saindo da impressora. Já saiu, já bonitinha de frente, sorrisinho de frente. Esse Olha é que de modelo, né? interessante. No caso, para esse aqui é de um cliente lá de São Paulo. Foi usado uma de modelo mesmo, só para fazer a prova, né? Para ver normalmente quando a gente faz um protocolo, o dentista ele acaba provando isso, né? Antes de fazer o definitivo, né? Então aí a gente acaba usando uma resina de modelo. No caso, eu uso bastante aquelas resinas marfim, né? Um ogre mais ou menos que tem a cor do dente, Sim. tá? Então, isso é mais importante. Aqui é o processo da impressão. Isso, essa é a impressora que eu tenho, né, no caso, que é a Lego Saturno. E aí a gente bota aí para imprimir, ó, tá vendo? É você que faz o fatiamento e as Isso. instruções de suporte também? Normalmente eu tenho um colaborador que faz isso, né? Eu ensinei ele, tal, Vocês tudo. usam que programa aí? A gente usa o Titubox. Ah, tá. Cara, eu gosto do Titubox para tudo. Tem outros programas, né? Por exemplo, tem o da própria Anycube, que tem a Mango, se não me engano, mas eu me dei muito bem com a Titubox. E uma coisa que eu não retiro, né? Eu não tiro o plástico Ah, é da bom. base É ali. isso aí. É porque como suja muito, né? Então é mais fácil deixar e aí não é o. Com certeza, vai ficar sempre Aí novinho. depois qualquer coisa, só trocar só. Exatamente. Aqui o Esse aí é o conteúdo que nosso você canal. faz, né? Ah, sim.
esse é o canal nosso, né? O Alarcon CAD 3D, né? Lá a gente fala de tudo, desde o iniciante, desenho de CAD, impressão 3D. Lá eles aprendem até parametrizar a resina do Nossa, início, né, maneiro. tal. Então, assim, tá tudo bem. Hoje, graças a Deus, a gente, se não me engano, da última vez que eu vi, estamos com 3.100 e alguma coisa inscritos. Ah, legal. Todos voltados para o fluxo digital. Isso que é o legal. Mas Que no caso imagem é de essa aqui? isso aí é um desenho, né, no caso, que a gente fez. Eu não lembro agora exatamente para qual caso, mas são casos reais. Você pode ver aí que são coroas, né? E aí, no caso, são implantes, né, da marca Neodent, né? E aí você precisa mandar isso. Isso eu não sei se eu mandei para os Estados Unidos, eu não lembro agora. Mas hoje a gente desenha para o mundo todo, né? Então, o parâmetro aí no caso, ou eles podem imprimir ou eles podem fresar no caso, tá? Então é uma boca aí quase que inteira na arcada superior. Então Caramba. a gente tem desde o dente 16 ao 15, ou 14, na verdade, ou 24. Então aí você consegue, essa foto que você está vendo, o dentista ele consegue ver também, tá? Sim. A gente manda isso, ele vê, olha, checa, e é um Vem em serviço 3D. bem 3D, bem complicado. E aí isso aí só. Essa é uma dica também bem legal, ó, que eu uso bastante essa lanterna. Para quê? Como eu faço dentadura digital, né, no caso, né, a gente imprime as dentaduras, prótese total digital, para eu poder cimentar o dente com a gengiva, eu uso essa lanterninha para começar a primeira cura. Eu também, por exemplo, se você for fazer uma restauração com uma falha pequena em modelo ou qualquer coisa, ela te ajuda também usando a própria resina. A própria resina você consegue dar uma certa reembasada e com essa lanterna em UV, R$ 35 você Ah, é? consegue. Cura na hora. Eu tenho uma dessa também. Isso, então eu uso bastante essa lanterna aí para estar arrumando aí certos casinhos aí que acontece, né, no meio aí que dá Sim. para solucionar. Aí a Olha resina, aí. Ó. essa é o logo antiga, né? Essa É, é a mudamos as garrafas agora. Mario Blast, é antiga, então só para vocês verem que é da época, era mais Aham. antiga ainda. Mais casos reais, né? São casos reais, então você vai ver bastante aí só posterior, só casinha posterior, o canal saindo lá pela vestibular na incisal, o paciente já estava ciente que ia sair pela vestibular, né? Então, aí, Caramba. Todos esses amarelos são próteses. tudo isso é prótese. Então, o real, mesmo ele tinha, tipo, o antigo dente do Tiririca, né? Que era só a parte de frente da arcada, né? Isso. Não tinha os laterais aqui. Hoje ele deve ter colocado tudo também, mas. Sim, aí Caraca, eles começam a interessante. adequar, né? Às vezes eles começam a adequar para oclusão, para depois mexer na parte da frente também. Tem essa aí, ó, Entendi. Aqui ela tá curando. curando. Isso. Deixa eu ver como é que é o. Como é que é o tamanho das peças aqui. Essa já é uma pecinha menor, ó, tá vendo? Ó? É uma bem troquel, né? Aí é uma coroa superior do molar ali no caso, e é só para a gente fazer uma checagem só antes da gente estar fazendo o trabalho definitivo, né? Entendi. Pô, muito legal. Isso aqui é um modelo que vem com LED UV em cima para você focar, né? Isso. Interessante. Esse daí é o definitivo ao lado da impressão? Do molde? Como é que Isso, é? isso. Aí, no caso, seria o de modelo e mais um. Eu acho que você vê se não tá pegando. Deixa eu só ver uma coisa. Esse aqui, se não me engano, você tá pegando alguma. Deixa eu só ver o que eu te mandei. Eu acho que tá pegando. Ah, te mandei um monte, né? Sim. Às vezes tá passando aqui, ó. Deixa eu só ver. Tá pegando. Sem querer, querendo, mandei de uma galera também. Ah, sim. Esse aqui é de um colega meu, né? No Ah, caso. então a gente já Esse é um passa aqui colega já. meu. Esse daqui. Ah, tá. Esse aí é o implante, né? No caso, isso é dos Estados Unidos, ó. Ó, para você ver, a odontologia digital ela é do mundo todo, né?
No caso, eu desenho para os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Albânia, Nossa, que Israel, maneiro. Chile, Argentina, Brasil. Então, eu desenho para o mundo todo, né? E esse é um caso de implante do tipo de implante Megagen. Só para você saber mais ou menos, isso aqui eles mandam para mim por Google Drive e eu devolvo para eles e aí eu estou mostrando para ele o tipo de T-base que eu estou selecionando para ser colocado lá na boca do paciente, entendeu? Então, Interessantíssimo. isso. Aí é uma fresadora, né? No caso, Sim. de titânio, né? A gente fresa em titânio, no Ela, caso. ela, ela fresa com o quê? Com diamante? Não, é uma fresa normal, tá? Se não me engano, 2,5, ela é de 2,5, 1.0 e 0,6. E ela tá fresando titânio aí, no caso, tá? Ah, entendi. O que fresa o titânio? Qual é a ponta que usa? A ponta, então, a medição da ponta é essa mesmo, 2,5, Não, mas, 1.0 e mas qual o 0,6. material da ponta que usa para fresar esse tipo de material? Ai, a fresa agora, você me pegou agora. Deixa eu só tentar lembrar aqui. Não, mas enfim, aí tem esses jatos d'água aí, né, para dar uma Ela para tem resfriar. um líquido com Vasco 5000, que é um óleo lubrificante, né, no caso, tá? Interessante, eu nunca tinha Bem, visto bem essa máquina usado na não. indústria grande aí também. Aí é uma boca inteira, né? Superior e inferior. Aí é um provisório, no caso, em PMMA. E embaixo ali, ó, é uma barra de fibra, no caso. A gente fresou em fibra para poder fazer do modo analógico, fazer o protocolo por cima dela. Hoje em dia a Caraca. gente consegue fazer isso. Eu acredito que mais para frente a gente consiga estar imprimindo bastante coisa, Sim. como em fibra. Já tem um borbulho de silicato, né? O pessoal, não sei se você chegou já a ver alguma coisa do Não. tipo, né? Eu vi lá fora, que já tem umas impressoras que estão imprimindo em silicato já. Então, Caramba. é bem legal isso aí. E até inclusive imprimindo em zircônia também. A zircônia líquida, não é mais pó, tá? Nossa, nem sabia que existia Tem. líquido assim. Caramba. Zircônia o pessoal faz muita joia também, né? Sim, tem zircônia de joia e tem a zircônia da área dental também. Ah, São, elas são são diferentes. características diferentes, né? Isso. Porque aí ela Interessante. tem que ir um pouquinho a parte de mineral é diferente, né? Uhum. Porra, nossa, interessantíssimo. Aí a zircônia, né? No caso, eu te falando, ó, a gente fresando zircônia, né? Ela fazendo essa ponta aqui, ó. Minha dúvida era de Isso, essa que é essa pontinha. ponta aqui, que deve ser muito Essa ponta eu não resistente. vou saber te dizer do que ela é, que agora eu não lembro de verdade, agora me fugiu a cabeça. Sim. Mas eu sei que a gente tem fresas de um corte, dois cortes e três cortes. Isso para cada tipo de material é diferente. Entendi. Aí o titânio fresado, né? No Que fez caso. naquela máquina. Isso, naquela máquina, e aí a gente adapta, Aí isso aqui vocês vê. vão A gente instalar direto na gengiva, como é que é? Com os parafusos aqui? Isso, só que aí a gente tá olhando a grosso modo, né? Aí depois vai ter gengiva e dentes, né? Sim. No caso, Os tá? dentes, como é que são encaixados aí? Aí, no caso, nesse caso em especial, a gente fez isso, a gente fez em 2017 ou 18, se não me engano. Não lembro agora o ano que foi feito, isso é antigo. Isso foi no modo analógico, a gente fresou, né? E aí levou no processo analógico normal, que foi montado os dentes, foi feita a gengiva e aí levou para a mufla para fazer toda a parte de resina normal aí no caso, para cozinhar É em, porque minha em dúvida era panela mesmo. como é que é a aderência do material do dente nesse metal. Quando tem um parafuso, eu imagino que seja. Mas Sim. esses calombos, essas saliências aí, isso segura, cara? É para dar retentividade na peça. Essa parte que você está enxergando, onde tem esses calombinhos, né? Sim. Aí Aham. é justamente para dar uma aderência na hora de unir a resina, digamos assim, a resina analógica com o de titânio, entendeu? Ela é porosa, essa parte aí? Não, ela não é porosa, não. Mas a gente acaba fazendo os riscos, né? No É, caso, para ajudar a para grudar, poder, né? para poder aderir mais. Porque não tem sentido eu fazer isso no desenho, porque senão aí na fresa, né? Aí você gasta mais tempo Total. fazendo esse risco.
Total. E aí com disco de carburum a gente consegue estar fazendo. Mas isso aí tá em boca já faz tempo. Há um disco zero bala, né? Vocês vão esculpindo, fresando nesse disco aqui. Nesse disco aí. Esse disco prende aqui, Ele e é aí de ele fica titânio. rodando, Isso. e aí aqui atrás vai só. Caraca, muito interessante. Quanto tempo demora um processo de fresa de uma Um placa processo- daquela ali? Uma placa dessa nessa fresadora tava dando umas 4 horas, mais ou menos. É, dependendo, é mais rápido que a impressão. Na impressão, eu acredito eu que fica eles por eles, né? Eu acho que Porque é depende. baixo, né? Tem isso, é uma camada baixa. Aí, no caso, a gente tem milimetragem desses titânios, né? 14, 20. Quanto mais grossa, mais demora, né? É igual. Pois é. Então, é a Como se mesma coisa na fosse a. impressão. Quanto mais alto do eixo Z, mais É. alto fica o cálculo, né? Essa é fibra, né? A gente fez os testes em fibra também. Então, dá para você ver aí que a gente já fresou de tudo mais um pouco, né? Não só Caraca, mas zircônio e abre silicate. bastante a gengiva para entrar uma peça dessa, né, cara? É. Aí, Rapaz. aí, no caso, o paciente ele tem a mordida alta, né? Que a gente chama, né? Então, ela permite fazer uma abertura maior. Então, a boca do paciente ela é grande. Então, dá para você fazer. Porque que antes de fazer essa fresagem, a gente testa o protótipo final, né? No caso, né? Entendi. A gente desenha o protocolo final para depois fazer as barras. A gente não sai fazendo as barras aleatoriamente, não. Né? A gente prova isso em boca antes do definitivo, né? Para depois a gente estar fazendo esse tipo de. Cara, me responde uma parada. Quando isso começou, cara, devia dar algum problema do tipo assim, ó, a minha mordida ficou assim, assim, assado, ficou estranho. Tinha que remover tudo e fazer de novo? Então, aí que tá, né? O fluxo digital, ele precisa ser certeiro. Por isso que é importante a fase da prova. É Porque tudo testado antes. é tudo testado antes, que nem eu te falei. Antes, a gente fez a prova primeiro, né? Aí a fresa, né? No caso, é em fibra, né? E aí, no caso, você tem que provar o definitivo. Como é que vai ficar realmente a prova na boca do paciente? Se Sim. você pular essa etapa, aí você vai repetir, porque a gente faz o reverso, na verdade, né? A gente faz o definitivo, para depois desse definitivo a gente extrair uma barra ou extrair o definitivo, né? No caso. Então Caraca, dá que pra gente. loucura. Essa máquina aqui, por exemplo, vem aquela broca e ele vem comendo isso aqui tudo desenhando. Depois isso aqui Isso, ele gira para o outro lado e ele faz a mesma coisa? exatamente. É. Porque ele tem um rotor aqui, Isso, ele, né? ele é o XYZ, né, no caso. Ele tem Né? 3 eixos. Que legal. Nunca tinha visto isso não. Aqui qual é a etapa? Aí é a etapa final já, né? Já você maquiando a gengiva, fazendo, né, os encaixes dos T-base, né, no A caso. gengiva é feita de que material? E nesse caso eu usei cerômero, tá? Nesse caso, lembrando que a gente está falando de 2017, a gente não tinha tanto pigmento que nem a gente tem hoje, Sim. tá? Hoje a gente tem uma infinidade de empresas de pigmento, naquela época a gente só tinha alguns, né? Nesse caso eu usei. Nesse caso, deixa eu ver o que eu usei. Eu já testei 3 coisas naquela época. Eu testei o cerômero da Cuser, que existe até hoje, é o Cuser Opala. Ninguém bate esse cerômero dela, porque para estratificar a gengiva é a melhor. Depois eu usei uma nanocerâmica, naquela que eu já tinha nanocerâmica é, do professor, eu só lembro do sobrenome dele, Santana, se não me engano, ele é lá de Vitória, Espírito Santo. Aí eu peguei, comprei dele também, gostei bastante também. E aí depois fui pro modo analógico também, o modo pó e líquido também, o convencional. Também deu muito certo para mim também. Interessantíssimo. Então, Muito bem feito. mais um cerômetro, ó, tá vendo? Isso é PMMA, tá? Então, dá para Nervoso que dá, né, cara? Essas já são orquestrezadoras, né? Cirona, né? No caso. Sim. Motores de 4 eixos, no caso. Parece uma máquina facetadora
que faz Isso, de lente. faceta, exatamente. Para fazer faceta, inlay, coroa, é só bloquinho, né? No Sim. caso. Esses são cerâmicas, né? Em feldspática, né? No caso. Esse daqui foi feito em que processo? Naquela fresadora que você acabou de passar, né? A gente Aham. fresou neles. A gente fez o desenho no CAD, né? No caso. E aí depois a gente mandou fresar isso. Então a fresadora é como se o disco fosse aqui assim, né? Isso é um bloquinho, né? São vários bloquinhos. E Então, aí você. mas esse bloquinho ele veio de um disco grande, né? Não, não, não. É um bloquinho só. Para botar Esse naquela fresa? aquela fresadora, ela é menor, né? Ela é de 4 eixos e Ah, só tá, cabe essa. bloquinho. Ah, entendi. Essa última que a Só gente cabe mostrou. bloquinho, aquela ali só cabe Ah, bloquinho. entendi, entendi. E São daí duas sai coisas os dentinhos. diferentes. Isso já é definitivo. Já é um material biocompatível. Isso, já é em cerâmica, eu só preciso cortar, fazer o Botar aqui. acabamento. É. E se eu ficar feliz, contente, eu só faço polimento na borracha e já sai com glaze É. já, no caso o brilho. Não dá nenhuma maquiagenzinha. Não, não porque Entendi. aí ela já tá na cor, né? Como é que você cimenta essa parte aqui no. Aliás, Essa parte. aqui ele vai o parafuso, né? Aqui dentro, né? Não, não, aí não é parafuso não, aí é só faceta só, faceta e coroa. Ah, Não, entendi. Ele vai por dentro aqui, ele vai por cima. isso. Aí a Ah, cimentação é aquela normal, ataque ácido, cimento resinoso, foto, e aí você ativa e cimenta. dá até vontade de trocar os dentes. Ó, essa aí eu consegui fazer 3 dentinhos em um bloquinho só. Caraca. Aí você só tira aqui Isso, com o corta. dremerzinho, né? Esse já é de silicato, aí eu tenho que cortar, botar no modelo, maquiar, botar no para cristalizar, que aí o de silicato ele tá pré-esterilizado no caso, não tá na sua cor. Outro, outra fresagem aí no caso, aí você tem que terminar um pouquinho, não tá tão definido. Aí isso E aqui foi o aí, aquecedor que você falou. isso. Pô, muito legal. Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Pronto, maravilha. Cara, impressionante. Muito interessante. Cada vez que eu converso com algum profissional de linha odontológica, eu fico impressionado como é que a gente está avançando, como é que vocês fazem um trabalho incrível aí que tipo não envolve só a impressão 3D, não envolve só a resina, são vários outros componentes, são vários outros materiais, né, que estão se aperfeiçoando cada vez mais, está tomando uma proporção que dá até um medinho, né, porque foi muito rápido, cara. Porque Então, 50 anos, aliás, 50 anos, em 10 anos você evoluiu tipo demais, assim, né? a gente fala que a tecnologia ela é exponencial, né? Então ela é muito rápida no sentido de já tem tudo meio que pronto, as pessoas só estão melhorando ela, né? Cada vez mais a gente está vendo, por exemplo, hoje a prótese total digital já é digital, né? Você faz uma prova, faz uma gengiva separada e usa a resina com carga cerâmica. Isso todo mundo se ajuda nesse quesito, né? Se torna mais rápido, é melhor para o paciente, é mais confortável para o paciente, no caso, né? Então, tudo agrega, né? A impressão 3D, e até inclusive antigamente tinha uma briga desnecessária, né? De fresagem e impressão 3D. Não, as duas são. É igual Uma táxi precisa Uber, da né? outra, entendeu? É igual Uma táxi precisa Uber. da outra, né? É isso. Então, assim, a impressão, eu acredito que depois a impressão ela vai aumentar mais ainda, né? Eu também acho. A partir do momento que as impressoras começarem a imprimir cerâmica, aí o jogo muda. Imagina. Ah, porque a Formlabs ela já faz isso, né? Não sei se você chegou a ver que a Não. Formlabs ela tem uma linha só de cerâmica, que ela imprime cerâmica. É vaso cerâmico, né? No caso. Um vaso cerâmico. Tem as resinas de carbono, né? Que são bem resistentes, né? No caso, a gente sabe que o carbono é resistente, mas pra gente não é legal, não é tão biocompatível, né? Mas quando as impressoras já começarem a sair as linhas cerâmicas, né? Você vai ver que vai ter um borbulho muito rápido de todo mundo ir atrás disso, entendeu? Imagina. A questão vai ser a, a questão sanitária e a questão também de trabalhar numa sala estéril, né?
Porque tem que ter um protocolo específico para trabalhar com esse material biocompatível, não? Pelo que eu vi, não, tá? Pelo que eu vi ali no YouTube, se você depois, que você quiser dar uma pesquisada no YouTube, você vai encontrar, ou qualquer coisa, depois eu te mando a empresa que tá fazendo isso aí. Então, praticamente, a parte estéreo mais é para aquelas a laser, né? No caso, né? Que mexe com muita coisa, e já é uma parte já mais... quando é a laser, aí o metal ele precisa queimar e é um pouquinho mais tóxico, aí você precisa estar paramentado, tá mais tal, tudo. Mas o de silicato em si, ele é mais tranquilo porque é um líquido, né? Pensa que ele vai ser um líquido igual a resina, né? Eu acredito que ela vai ser mais viscosa só. E aí provavelmente não vai ser um LCD, né? Vai precisar ser um outro tipo de luz aí para poder estar queimando. Tem que ser uma coisa mais forte aí para estar conseguindo fazer. Então vamos ver o que nos aguarda, mas provavelmente a gente já vai. Tá evoluindo bem rápido a Quantum, pra você ver que nesse tempo a gente já está com uma linha vasta aí de produtos voltados exclusivamente para a linha odontológica, né? Isso. Você pode ir lá no nosso site. O nosso site tem todos os modelos de produtos, né? De resina, de odonto, de action, de todas as aplicações. Tem todas as informações em relação à parametrização para cada modelo específico. E também tem o nosso suporte, né? Você precisando, vai ter aí gente qualificada para te ajudar a fazer a impressão do jeito que você precisa ter, né? Que é o mais importante. Não é só a venda, né? O pós-venda e acompanhamento são parcerias. Você vê que você já usa aí a Pyroblast da Quantum já há bastante tempo, já, né? Sim. E é isso que importa. Quem quiser conhecer o teu curso, quiser conhecer o teu trabalho, quais são as redes que você mais usa? Olha, hoje eu uso bastante o Instagram, tá? O Instagram é o Gabriel Andressa Larcon, que é o meu nome, né? Ele é gigante assim mesmo. Tem o meu número de telefone da empresa, né? Que é o 12, código 12, no caso a gente está no Vale do Paraíba, 983003838, tá? E tem um canal no YouTube lá, é só entrar lá que tem coisa pra caramba lá. Vai estar tudo na descrição, hein, galera? Vai lá, dá uma moral, se informa, porque se você quiser entrar no mercado, você já tem que aprender com a galera que está há muito tempo capinando e está acompanhando, né? Tá tendo, porque é difícil, né, cara? Você vê um cara que tem uma resistência assim para migrar para o 3D, para impressão 3D, né? Então você tem que acompanhar a galera que tem essa vontade de aprender com outras coisas sem preconceito e vai vindo, né? Tipo, o cara tá indo remando a favor do vento, né? Tá velejando a favor do vento, que é a tecnologia nesse caso. E eu quero dizer para você que se você quiser também conhecer as linhas da Quantum, tem um site da Quantum 3D reformado, lindíssimo. Todas as garrafas estão com um novo modelo, os frascos estão lindíssimos, produto sempre de primeira qualidade e com atendimento 100%. Lembrando que tem desconto no pagamento em Pix e de vez em quando vamos soltar aí uns cupons de desconto para você. Beleza? Gabriel, quero te agradecer demais pela tua disponibilidade, pelas tuas informações, pelo papo. Muito legal, muito sucesso para você. E quem quiser seguir aí o Gabriel e saber dos cursos dele também, só mandar mensagem que vai estar aí na descrição. Beleza? Isso aí, gente. Brigadão. Tamo junto. Até mais. Até mais. É você que está aí assistindo até agora. Já clica aí para se inscrever no canal da Quantum. Assista os nossos outros conteúdos. E também se inscreva aí no meu Instagram, Daniel Cury Oficial. Sou apresentador aqui e também tem a Quantum 3D no Instagram também, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio de Quantum Cast, o podcast da Quantum 3D, a melhor resina do Brasil.